Olá e bem-vindo hoje ao stand da Edge. Estamos na Eurosatory. Edge é o campeão emiratense em todas as categorias. Eles têm muito crescimento externo, estão associados às melhores empresas do mundo e hoje eles estão tanto no setor naval, aéreo, drones, terrestre e munições. Então eu proponho para vocês um pequeno resumo deste stand, começando pelo HT100. O HT100 é este drone helicóptero que à primeira vista não parece extraordinário, mas reparem no rotor dele. Você tem um rotor duplo. Vocês conhecem o princípio, normalmente, tradicionalmente nos helicópteros, você tem o rotor principal e é obrigado a ter um rotor de cauda atrás para compensar o torque. Então existe outra possibilidade que é bem mais complicada, como nos Kamov, aqueles helicópteros soviéticos. Aqui, as pás se cruzam diretamente, uma passando sobre a outra, evitando a necessidade do rotor de cauda, que é perigoso em algumas situações. Isso permite decolar esse drone ou esse helicóptero se você fizer uma versão maior, em uma área muito menor. E então, aqui, estamos falando de um drone e basicamente podemos colocar o que quisermos nele. Ou seja, podemos equipá-lo com armas, sensores ou outros dispositivos. Ele tem sensores e uma autonomia relativamente importante. Ele pode transportar 60 kg de carga útil e pode voar assim por 6 horas. Então, estamos falando de um motor a combustão. Podemos enviá-lo para muito longe, decolar de barcos ou do solo. Isso é combate de Provenza. Também há espaço abaixo para virar um drone de logística. E como ele pode voar por 6 horas com esses equipamentos térmicos, isso é interessante para viagens de ida e volta, especialmente em barcos, principalmente ISR e logística. Mas, obviamente, no futuro, ele poderia, por que não, integrar munições. O que vemos? Uma pequena bandeira suíça, como disse. Eles vêm dos Emirados da Edge, fazem parcerias e escolhem as melhores startups do mundo, depois compram e ampliam essas empresas industrialmente. Aqui trabalham com os suíços, mas não só com eles. Por exemplo, ao meu lado tem o Shadow 25. Agora, vocês vão me dizer, é só um míssil, é só um drone. Bem, é um pouco dos dois. De fato, é o que chamamos de munições teleoperadas, ou seja, é uma espécie de míssil de pequeno porte. O objetivo é chegar a mais de 100 km. O interessante é que temos um pequeno motor a jato, e não estamos falando de algo caríssimo. Estamos falando de um sistema eficaz, já operacional, que voa a 450 km por hora e temos uma navegação inercial. Ou seja, se você não tiver sinal de GPS, obviamente, mas se perdermos o GPS, ainda podemos continuar navegando com as acelerações que ele vai sofrer. Ele vai conseguir manter sua posição. Agora, eles validam a navegação óptica e a orientação terminal. Se você o envia para uma posição fixa, como uma bateria de defesa aérea localizada por satélite há horas, ele vai direto para o alvo. E na chegada, ele vai reconhecer seu alvo de maneira super precisa para acertar no impacto. Mesmo quando não temos GPS, mesmo quando não temos comunicação com a retaguarda. Outro ponto interessante é o lançamento, que está sendo validado a partir de containers móveis como na traseira de um caminhão. Assim, não há posição fixa. O sistema se move, dispara, atinge o alvo e cumpre o objetivo. E o Shadow 25 teve pedidos massivos em 2023, então hoje é algo que está operacional e implantado, especialmente nos Emirados. Chegamos ao Hunter, o 5, o 10. Existem diferentes categorias. Aqui, estamos falando de uma verdadeira munição teleoperada, ou seja, ela pode ser relançada até cerca de 100 km. E o piloto vai poder manobrá-lo até o impacto, para ter uma escolha na decisão. Relativamente leve, com apenas 10 kg de carga útil. O interessante é seu lançamento e os sistemas de dobragem das asas. Ou seja, ele vai poder ser lançado diretamente de um tubo. E uma vez que decola, o tubo se abre. Ou seja, diferente do Shadow 10, que ainda precisa de relativamente mais espaço, ou então de empilhar os containers um em cima do outro. Aqui, você pode simplesmente lançar de um tubo. Assim, você pode colocar muito mais. Então, logicamente, ele enxerga menos longe do que um sistema mais complexo. Aquele ali tinha uma propulsão a jato. Aqui, estamos falando de motores menores, muito mais simples. Vamos voar a cerca de 250 km por hora, consumindo bem menos combustível. É uma munição teleoperada, de baixo custo e pilotável até o impacto. Podemos alterar o destino, a trajetória e o alvo durante o voo. Se você ainda não viu o suficiente, bem, este é o Phantom Hawk. Aqui estamos realmente falando de um drone ISR,
ou seja, teoricamente um drone de observação. O interessante é que ele decola na vertical e depois usa um pequeno motor para propulsão horizontal, permitindo longa autonomia e horas de voo, sempre com decolagem vertical. Então todos os sistemas que são mais simples de operar. Será usado para vigilância de fronteiras, designação de alvos para artilharia e reconhecimento avançado de inteligência. E por que não usá-lo como repetidor de comunicação, já que sua carga útil chega a quase 10 kg? Assim, seria possível lançar os caçadores que vi antes. Podemos imaginar colocar um designador a laser embaixo dele para marcar um alvo, permitindo que uma das bombas que mostrarei agora atinja o alvo. Agora falamos das munições lançadas do ar, desde as pequenas, chamadas de bombinhas. Isso não é piada. Vamos aumentar de tamanho. Um pouco acima, a ADS-25 Desert Sting maior, com alcance de algumas dezenas de quilômetros, ainda leve para ser lançada por drones de média altitude e longa autonomia. Ao chegar ao tamanho grande, usamos o Thunder, o P-31 e o P-32 bombas planadoras guiadas que adaptaremos. Adaptamos bombas não guiadas tradicionais com kits de guiagem, aumentando bastante a eficiência. Assim como os ucranianos e outros países usam bombas JDAM americanas ou A2SM francesas, aqui há o equivalente emiradense. Estamos falando de armas já integradas no Mirage 2000, que daqui a alguns anos devem ser integradas ao Rafale deles. Isso sempre representará um arsenal mais importante e mais munições para nossos possíveis clientes no mundo, que poderão escolher um leque de armas cada vez maior. E além de todas as bombas planadoras que eu mencionei, você também tem os kits de guiagem para planar às vezes dezenas e dezenas de quilômetros, as diferentes cabeças de guiagem que podem ser colocadas. Então pode ser inercial, óptico, laser. Tudo isso permite ter toda uma classe de munições que vão ser super complementares e principalmente muito modulares. Ou seja, não é necessário comprar uma munição grande e muito cara. Colocamos só o necessário, conforme a missão do dia. Falei que havia crescimento externo, e isso se intensifica com os brasileiros. Os brasileiros adquiriram diretamente da SEAD um míssil antitanque, que pode ser lançado por helicóptero, drone de combate, entre outros. A SEAD também produz o míssil Mansup, que é bem maior e diferente do nosso. Trata-se de um míssil antinável subsônico com alcance de centenas de quilômetros. Ele localiza o alvo usando radares e interferência eletrônica. Aqui estou a versão modernizada PS com IA, sistemas mais eficientes e autônomos, maior alcance, menor consumo e resistência à interferência eletrônica. Ele possui contramedidas para evitar ser abatido. São sistemas muito eficazes e já operam há anos na Marinha do Brasil. Aqui apresentam a nova versão, mais eficiente, resistente e resiliente. Chegamos à parte terrestre. E obviamente você tem toda a gama de munições que vão do 40 a tudo que você imaginar, com projéteis que podem ser de artilharia, projéteis para navios. Tem de tudo um pouco, inclusive projéteis inteligentes. Você também tem guerra eletrônica, interferência para poder proteger seus companheiros. Tudo isso está integrado em veículos bonitos. Depois, você tem radares bonitos. Depois você tem belos sistemas ópticos. Pronto. É bastante impressionante, porque na verdade é uma empresa relativamente jovem, mas graças às suas parcerias, eles conseguiram construir todo um ecossistema que é totalmente complementar. Também não vemos aqui as parcerias no setor naval, pois agora há joint ventures com os italianos da Fincantieri e os espanhóis da Indra. Eles têm parcerias com os franceses da Safran e os italianos da Leonardo. Eles têm participações nos robôs terrestres da Muren Robotics. Como mostrei, eles têm a Anavia, da Suíça, com um pequeno drone e helicóptero. Na Polônia, há os aviões Flares e sistemas de produção e propulsão italianos da CMD. E a grande novidade deste salão é que agora existe o Quartel-General Estratégico Europeu da EDGE, que fica em Paris. Sim, queremos parcerias reais com os Emirados, que possuem aviões bonitos. São nossos, o que ajuda. Integram muitas das suas munições sob as nossas aeronaves. Temos parcerias estratégicas reais. Então, o aprofundamento de tudo o que podemos ver aqui entre a indústria francesa e a emiradense, eu realmente acho que é uma visão estratégica que devemos ter. Temos que avançar nesse sentido. Isso porque, neste momento, temos alguns parceiros europeus com os quais não conseguimos realmente trabalhar. E isso não é necessariamente culpa da França. Espero que vocês tenham gostado. De qualquer forma, aqui continua.
Edge realmente impressiona. E de um ano para o outro, vemos evoluções que são muito rápidas. Então, até muito em breve.